Dia histórico da diplomacia, em especial brasileira. Um dia histórico graças à interferência e à dedicação do presidente Lula. Não tenha dúvida que é isso. Conseguimos formalizar o acordo Mercosul-União Europeia. 25 anos nós buscávamos esse acordo, que é muito importante para a nossa agropecuária. Este acordo prevê mais liberdade comercial. Por exemplo, zero tarifa para frutas, café e outros produtos brasileiros. Cotas importantes para açúcar, carne de frango, carne bovina, etanol. Nós vamos mostrar a nossa competência e poder acessar esse mercado tão importante que é a União Europeia. O presidente Lula se dedicou, todos nós trabalhamos e o resultado está aí. Vamos agora aproveitar com a tradução do acordo, a implementação dele nos próximos meses e aí sim aproveitar isso em oportunidades econômicas. É o Brasil, o Mercosul ganhando muito com esse acordo formalizado. Eu gostaria de dizer que o senhor tem mania de dizer que o senhor tem sorte. Me desculpe, mas o senhor tem mais do que sorte. Além de amar o Brasil, o povo brasileiro, e saber montar uma equipe, o senhor tem a capacidade e a visão de reconhecer. E aqui vai um agradecimento à iniciativa privada, fazendo um parênteses aqui. O verdadeiro mercado, os verdadeiros agentes econômicos são a agricultura familiar, o pequeno, médio e grande agricultor, a pecuária, né? O comerciante, o servidor que presta serviço e essa iniciativa privada que investe e acredita no Brasil. Eu não posso acreditar, presidente, que numa terra em que se plantando tudo dá, tendo os maiores mananciais de água doce do mundo, tendo investimentos públicos e privados andando no Brasil, estando com a menor taxa de desemprego da história e a maior taxa de ocupação da história, tendo tirado 3 milhões de pessoas da extrema pobreza. Tem noção do que é isso? Gente que está tomando café da manhã, almoçando e jantando todo dia porque o governo do presidente Lula conseguiu dar dignidade para essas pessoas. Um governo que coloca 8 milhões de pessoas, tira da pobreza, que agora saiu, e aí é do meu coração como professora, tirou 3 milhões de jovens da condição de nem estudar nem trabalhar, graças inclusive ao seu pé de meia. Eu não posso acreditar num governo bem avaliado como este, que o tal do mercado avalie em 90% o seu governo como ruim. Isto não é imparcialidade, isso é jogar contra o país. E quem joga contra o país quer ajudar a afundar o país. E nós não vamos deixar, graças ao setor privado, ao setor do agronegócio, ao setor do comércio, da indústria, bem comandada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Eu finalizo a minha fala pedindo desculpa, presidente, mas essa é a minha terra, não podia deixar de falar um pouquinho, mas apenas para dizer o seguinte: eu vou concordar com o senhor, não é só trabalho e amor ao país. O senhor é muito pé quente para Mato Grosso do Sul. O senhor trouxe a primeira fábrica de celulose, depois a segunda linha, nós estamos na terceira e ainda no seu governo iremos inaugurar uma lá na região, aqui na região do Bolsão. Portanto, presidente, eu falo por Mato Grosso do Sul. Se precisar de um Lula 4, o senhor vai ser eleito para ajudar Mato Grosso do Sul. Muito obrigada. Esse novo plano nacional de inteligência, ele garante segurança, garante capilaridade, mas ao mesmo tempo reafirma o papel institucional e de instituição de Estado brasileiro a favor e defensor da democracia, da lei vigente em nosso país, para que possamos avançar de forma acelerada na integração de dados, na integração de inteligência, e que esses dados e essa inteligência possa facilitar para que os gestores públicos, seja em que nível for, tenham ferramentas apropriadas para prevenir, seja desastres naturais, salvar vidas humanas, prevenir atos violentos, ou prevenir e substanciar políticas, tomar decisões de políticas públicas importantes para a população. E quero destacar também a liderança do presidente Lula, que se não fosse o Lula o presidente do Brasil, dificilmente esse acordo teria saído. Então ele terá efeito, não é imediato, ainda tem que ter a tradução, são 24 línguas diferentes, depois precisa passar pela Comissão Europeia, pelo pelo Parlamento Europeu também, pelo Conselho da Europa, pelo Parlamento Europeu e internalizar aqui
nos 4 países do Mercosul, podendo a Bolívia, se quiser mais à frente, também integrá-lo. Mas tivemos o apoio da indústria, CNI, do comércio, CNC, da agricultura, CNA, abre oportunidades, estamos falando de 27 países da União Europeia, dos mais ricos do mundo, então muitas oportunidades, que pode ajudar a fazer o PIB do Brasil crescer mais, as exportações brasileiras crescerem mais, a renda e o emprego crescer mais e derrubar a inflação, ajudar também a reduzir a inflação. Então, uma agenda extremamente positiva e depois de anos e anos de negociação, finalmente se celebra o anúncio deste acordo. Presidente, a expectativa do governo é da assinatura acontecer no primeiro semestre do próximo ano? Olha, é difícil cravar uma data. Quais os próximos passos agora? Ele tem a tradução para todas as línguas, depois a votação por maioria qualificada no Conselho da Europa, Conselho Europeu, da União Europeia, depois maioria simples no Parlamento Europeu, e a votação nos países Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Aí será imediato. Aí, imagine uma situação que nós internalizamos aqui e o outro país vizinho ainda não. Para nós já está valendo. A hora que se assinar o acordo, para você já começa a valer. Aí terá efeitos imediatos. Presidente, esse acordo evita o que aconteceu no caso da Danone, do Carrefour, os países europeus podem barrar os produtos brasileiros? Não, na realidade, os termos do acordo estão acertados. Então você não pode mais alterar os termos dos acordos. Então um país que por acaso tenha divergência não pode mais alterar os termos do acordo que ficou celebrado. O que precisa ser aprovado é no Conselho, no Conselho da Europa, da União Europeia e depois no Parlamento Europeu. No caso nosso, internalizar nos 4 países do Mercosul, mas não altera mais os termos do acordo. Presidente, o senhor acredita que a assinatura joga mais pressão nos países que resistem ao acordo, tipo a França, os parlamentares franceses? Eu espero que isso esteja resolvido, né? Quer dizer, à medida que você anunciou e celebra o acordo está feito. O acordo é sempre é um ganha-ganha, mas onde você abre mão de alguma coisa, ganha de outro lado, tem uma vantagem comparativa aqui, tem uma dificuldade ali, mas acho que vamos superar. No caso do Brasil, nós tivemos apoio dos 3 setores da produção. O setor primário, agrícola, setor secundário, a indústria, especialmente indústria de transformação e comércio e serviços. Estamos muito otimistas aí. O Mercosul ficou muito tempo limitado nos seus acordos. O ano passado foi feito com Singapura e agora com a União Europeia, 27 países. É um acordo, eu diria, histórico e estratégico, que abre muitas oportunidades para entendimento recíproco e um ganho recíproco. Desde o início, eu disse que a minha defesa se baseava em 3 pontos que são públicos. Primeiro, que eu trataria especificamente da minha reação ao provocador. E nesse sentido, eu queria começar a defesa pedindo a exibição de 2 vídeos. E gostaria de pedir que, nesses momentos, houvesse a tolerância com o tempo. Só para registrar, um minutinho. Só para registrar, a bem do bom processo aqui, que esses 2 vídeos foram apresentados previamente pelo representado e constam da defesa, portanto, inteiramente legais e legítimos.
Pô, deputado federal frouxo. Tá achando que aqui é o quê? Tá achando que aqui é o quê? Gabriel Monteiro? Eu te arrebento, irmão. Eu te arrebento, irmão. Eu te arrebento. Me encosta não. Me encosta não, irmão. Tá ligado? Se tu encostar, eu vou dar um soco na tua cara, né? Esse cara tá toda segunda-feira tentando interromper a nossa roda de conversa do lado da Carioca. Você me encosta, vai arrebentar na minha raiva. Sabe o nome da minha raiva? Me encosta. Me encosta. Me encosta, pai. Me encosta, pai. Você não é homem. Então, me solta essa fala, não é? Pulando a brigar contigo se você falar. Você passa pano pra bandido. Deve ser triste não ter opinião própria, hein? E a sua mamãe? E a tua mamãe? Uma mulher honrada. Uma mulher honrada. Sabe por quê? Uma mulher honrada que não tem que se defender, mas sim um pouquinho pra fazer besteira. Esse sujeito ameaçou a mãe de um militante nosso, que tem anotação por violência doméstica. E tá pensando O vídeo teve algum problema no áudio que não ficou sincronizado, mas eu acho que ficou bem evidente assim. Foram 7 episódios até que acontecesse o que aconteceu no corredor da Câmara, mas parte desses 7 episódios, relator, foram depois, inclusive, da representação ao Conselho de Ética e da votação da admissibilidade. Eu gostaria que fosse colocado agora um segundo vídeo que foi resultado de um ataque que veio depois da votação da admissibilidade desse Conselho. Por favor. Vai continuar a nossa campanha, aceita Clarice Jacob. Com licença, aceita. Defendeu quem defendeu, Não quero saber. Meu irmão, quer trabalhar. É o mesmo sujeito que depois da votação da admissibilidade foi numa atividade de campanha, na reta final da campanha, fazer ataques e foi expulso do local por trabalhadores ambulantes, camelôs que ali estavam. Foram 7 episódios em que isso aconteceu. Queria repetir, foram 7 episódios em que isso aconteceu só com esse sujeito, sem contar outros episódios de grupos que foram formados pela mesma organização, que finge se chamar de movimento chamado MBL. Eu disse que, na tese da defesa, utilizaria esse tempo para demonstrar o que é essa organização, porque isso tem que estar contextualizado. Esse provocador não agiu sozinho. Ele agiu pago. Ele agiu amando. Ele agiu em articulação, inclusive, com um deputado federal que o defende e que foi à Polícia Legislativa para defendê-lo. Relator, no boletim de ocorrência da Polícia Legislativa, eu não figuro lá como investigado, eu figuro lá como vítima desse mesmo provocador. E sabem por que o deputado Kim Kataguiri não aparece mais aqui? Porque nas sessões do Conselho de Ética ficaram demonstradas as relações do MBL com figuras nazistas. E eles sabem que isso está comprometendo a possibilidade de formalização de um partido político. Sabe, desde aquelas revelações, quantas vezes mais eles falaram sobre a minha pessoa, sobre mim, nas redes deles? Nenhuma, relator, nenhuma. Até que aquela audiência aqui acontecesse, eles falavam o tempo inteiro, toda semana, pressionando por um processo de cassação. Quando foram reveladas as relações do MBL com organizações nazistas e o acobertamento que eles fazem de membros do MBL com essas organizações, e eu cito o nome, o senhor Benjamin Pontes, que estava lá comemorando junto com eles no congresso ou no encontro do MBL, eles não mais aqui apareceram e não vão aparecer. E se aparecer, porque com certeza nesse momento ele está me ouvindo, ele sabe o que eu estou dizendo, ele sabe que vai ser confrontado com essas relações e sabe que o questionamento que vai ser feito a ele é o que foi feito com o senhor Benjamin Pontes, que tem relação com o senhor Vic Vanilla, e as outras relações que eles estabeleceram com nazistas. Por isso que eles saíram. E o terceiro ponto, que eu não posso deixar de abordar,
que é a ação de intimidação e de perseguição por parte do senhor Arthur Lira. E por esse motivo, inclusive, relator, eu fiz a pergunta inicial. Se o conjunto de fatos e elementos que estavam incluídos na inicial deviam ser tratados por mim. E a inicial e a reafirmação de não oitiva do deputado Kim Kataguiri cita nominalmente o meu enfrentamento ao deputado Arthur Lira. Isso não começou hoje. Isso já vem de bastante tempo. Isso começa de maneira mais intensa quando eu pergunto para ele, no plenário da Câmara dos Deputados, se ele não tinha vergonha de colocar em votação um projeto de privatização da Petrobras por maioria simples. E fiz isso depois dele anunciar que o faria numa reunião do Colégio de Líderes. A partir de então, o senhor Arthur Lira persegue o mandato de maneira sistemática. No dia seguinte, o PL entra com uma representação pedindo a cassação do mandato. Depois disso, porque eu cobro a inexistência de acesso livre às galerias da Câmara, e Sâmia falou sobre isso já aqui no Conselho, ele corta a escolta, que tinha uma orientação de segurança de Sâmia, depois da execução do assassinato do meu cunhado. Em retaliação a uma cobrança que eu fiz no plenário, no dia seguinte, ele corta a escolta. E aí o que tem a ver o senhor Arthur Lira, então, com isso? Eu passo a ter informações de que esse não é um método que ele usa exclusivamente comigo de silenciamento. E por isso era fundamental que a gente ouvisse aqui as outras 4 testemunhas. Porque fica demonstrado que essa tentativa de silenciamento aconteceu com inúmeras pessoas. Aqui nessa pasta, relator, pois não, e está também no pendrive, à disposição do Conselho de Ética, essas são folhas detalhadas de compras não declaradas de imóveis, de fazendas, feitas pelo presidente da Câmara. E a jornalista Yara Lemos foi silenciada, ou pelo menos, ele tentou silenciar a partir de ações específicas de assédio judicial e de constrangimento político. Foi comigo, mas foi com a jornalista Yara Lemos. Perguntem, depois, ela não pode falar aqui hoje como testemunha, o que foi esse assédio sofrido e que perdura até hoje a jornalista Yara Lemos. Mas não foi só com a jornalista Yara Lemos. O presidente da Câmara também fez a mesma coisa com o ICL e outros veículos de comunicação, como Agência Pública e Congresso em Foco. Por conta do ICL ter se disponibilizado, Berna, a ouvir a ex-esposa de Arthur Lira, numa série de denúncias que ela apresentava, foi solicitada uma multa que impede o ICL de falar sobre o assunto, sabe de quanto? De R$300 mil. R$300 mil. E com uma tentativa de apagar as declarações que tinham sido dadas por sua ex-esposa, Juliane Lins. Eu deixo no final para falar sobre a Juliane Lins. Felipe Neto, que algumas pessoas se surpreenderam, mas por que ele está entre as testemunhas arroladas? Que tem um processo também do presidente da Câmara tentando intimidá-lo judicialmente por conta de um adjetivo dado por Felipe Neto em um determinado momento, numa audiência relacionada ao controle de redes e falando do senhor Arthur Lira. Quarto, Juliane Lins. Nós vamos naturalizar e não vamos falar que tem uma denúncia em uma corte internacional da ex-mulher do presidente da Câmara, trazendo um conjunto de elementos e de denúncias relacionados ao que ela não pode fazer ou o que ela não pode dizer a partir desse assédio. As senhoras e os senhores sabem onde mora Juliane Lins? Eu também não sei. Porque o paradeiro dela tem que ser desconhecido. As pessoas não podem saber onde ela mora por conta da perseguição e do conjunto de denúncias que ela formulou em relação ao presidente da Câmara. E aqueles veículos
que ousaram divulgar essas denúncias foram também assediados e impedidos de fazer a divulgação por conta de multas milionárias. Juliane Lins, inclusive, através da sua advogada, abordando todo esse assédio e as violências que viveu, mandou uma carta. E eu vou pedir, inclusive, autorização a ela, terminada essa reunião. Se autorizado for, eu vou pedir que essa carta fique registrada nos anais do Conselho de Ética, com um conjunto de denúncias que foram formuladas por ela. Relator, o senhor pode não concordar com essa linha de defesa, mas o senhor não pode impedir, e nem ninguém pode impedir, que eu a apresente. Porque na Câmara dos Deputados, todas as pessoas sabem que quem movimenta um processo de perseguição contra mim, que não é de hoje, é o senhor Arthur Lira, que não tolera que um parlamentar formule, reforce e apresente essas acusações, como as que eu já fiz por diversas vezes no plenário da Câmara. A ironia do destino é que o presidente da Câmara orienta 2 deputados federais, entre eles o deputado do Partido Novo, a não prestarem depoimento à Polícia Federal. Porque o que estaria sendo cometido pela Polícia Federal contra esses parlamentares seria um abuso. E com que adjetivo um desses parlamentares, mais especificamente o deputado Marcel Van Hatten, designou um delegado da Polícia Federal? Ele chama esse delegado da Polícia Federal de bandido, ou que estaria exercendo atos de bandido através daquele processo. Depois do parlamentar ter dito isso, a orientação do presidente da casa é: não deponha a Polícia Federal, porque se trata de um abuso às suas prerrogativas. Arthur Lira defende o deputado do Partido Novo do eventual assédio do delegado da Polícia Federal. E quem me defende do assédio e da perseguição de Arthur Lira? A quem eu recorro contra o assédio que está sendo imposto por ele? Vai se estar coroando e consagrando as práticas do MBL. Vai se chegar... Qual é o recado e a mensagem que vai ser dado para essas pessoas que praticam banditismo político? É dizer, continuem. Porque com vocês não acontece nada e com as vítimas dos seus ataques acontece. Dessas citações que o senhor fez, para lembrar um posicionamento do deputado Glauber Braga numa das sessões onde tratávamos desse mesmo assunto, no Conselho, onde o deputado Glauber Braga afirmou categoricamente que o presidente Arthur Lira era um dos maiores ladrões do Brasil. Sem manifestação, por gentileza. E eu acredito que Vossa Excelência não concorda com esse comportamento do deputado Glauber Braga. Eu só fiz essa citação porque o senhor fez tantas citações que eu me senti obrigado a fazer esse lembrete, mas o senhor pode prosseguir. E no que diz respeito ao presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, aqui está se remetendo a um episódio de maio de 2022, que já foi, inclusive, também alvo de representação nesse Conselho de Ética e devidamente arquivado. Digo isso, relator, porque é muito importante na formulação da defesa eu tratar de todos os elementos. E gostaria de saber se Vossa Excelência já tem elementos suficientes para a formação de convicção e se a minha manifestação se faz em relação ao conjunto de itens elencados, então, na inicial e reafirmados pelo senhor na negativa da oitiva do deputado Kim Kataguiri. E explico. Eu preciso saber do que eu estou sendo acusado para fazer a formulação da minha defesa. Se o senhor disser que são esses pontos que estão aqui colocados, ok, vamos enfrentar o conjunto dos pontos. Mas se o senhor disser que não, evidentemente isso vai ter uma relação direta com a articulação da defesa que eu vou apresentar. O senhor se sente confortável de responder alguns desses questionamentos? Senão eu já inicio a defesa no período de 25 minutos. Deputado Glauber, eu estou aqui para ouvi-lo. E no seu depoimento, hoje ou na sua fala, eu vou consolidar o meu posicionamento. Obrigado. Que é o seguinte, no meio desse processo,
Semana passada, após o depoimento da Luísa Erundina, que eu acho que emocionou a todos, eu não estava aqui, mas assisti e me emocionei com o depoimento, o Glauber foi sair da sala do Conselho de Ética e recebeu as mesmas provocações e ataques do mesmo grupo que ocasionou esse processo que está aqui. Então, veja, nós precisamos ter em mente o que está em jogo nesse processo que foi movido contra o Glauber. O que está em jogo é se esse conselho vai legitimar uma prática de banditismo político, uma prática utilizada sistematicamente pelo MBL para constranger pessoas que não pensam como eles, ou não. Porque se decide, deputado Paulo Magalhães, por uma punição ao deputado Glauber, vai se estar coroando e consagrando as práticas do MBL. Vai se chegar... Qual é o recado e a mensagem que vai ser dado para essas pessoas que praticam banditismo político? É dizer, continuem. Porque com vocês não acontece nada e com as vítimas dos seus ataques acontece. Até tirar alguém do sério. Veja, novamente, eu sei que isso já foi tratado aqui, mas se qualquer um aqui se coloque no papel do deputado Glauber. Qualquer um. Eu sou mais moderado que o deputado Glauber na política, mas sou mais esquentado que o deputado Glauber em comportamento. Então, veja, se viesse comigo, ou qualquer um de vocês, com esse nível de provocação e ataque sistemático, e pior, praticado como método por moralistas sem moral. Esse MBL é um movimento que tinha um vereador lá no Rio de Janeiro que tinha como prática fazer esse mesmo tipo de ataque e está preso por pedofilia. Que tinha um deputado lá em São Paulo que tinha as mesmas práticas, que já fez um constrangimento várias vezes comigo, por ser lá do Estado, que este outro rapaz fez com o Glauber, que foi cassado na Assembleia Legislativa de São Paulo por assediar mulheres no meio de uma guerra na Ucrânia. É desse tipo de gente que a gente está falando, deputado Paulo. Então, assim, qualquer tipo de posicionamento que não seja o arquivamento do caso, premiar essas táticas, esses métodos. É isso que eu queria alertar do que está em jogo. Não se trata apenas do deputado Glauber. Ele foi a vítima agora. Amanhã pode ser qualquer um. Se em algum momento, deputado Paulo, deputado Leur, vocês tomam um posicionamento que é contrário ou de antagonismo com a posição desse grupo, pode ser vocês. Qualquer um de nós, sofrendo achaque, constrangimento, provocação baixa, ataques rasteiros pessoais e familiares. Não dá para premiar esse tipo de prática. Nós não podemos legitimar esse tipo de prática. É esse apelo que eu queria deixar para Vossa Excelência, relator. Vossa Excelência tem mais 5 minutos que Vossa Excelência é membro. Não, mas não vou precisar utilizar, eu me dei satisfeito do que disse a testemunha, mas queria utilizar esse momento para fazer esse apelo, para deixar meu integral apoio e solidariedade ao meu colega Glauber Braga, independentemente de questões partidárias, né? É meu companheiro de partido, mas mesmo que não fosse meu companheiro de partido. Aliás, eu acho que esse tipo de isonomia está faltando para os acusadores. Porque é este campo político que tem, nos últimos meses, feito uma defesa que se mostra hipócrita da imunidade parlamentar quando são atacados judicialmente nos seus mandatos e que, no caso do deputado Glauber, atuam com caças bruxas. Então, o que vale para um tem que valer para os outros. Eu acho que essa precisa ser a régua desse conselho e desse julgamento. Então, deixando aqui, reafirmando meu apoio e minha solidariedade ao Glauber, ao que viveu na semana passada. É um negócio, é uma aberração. Que não se possa andar aqui, no corredor das comissões, sem encontrar alguém que com um celular na mão, usando de uma tática política de constrangimento, ataque rebaixado e mentira, tem que tirar o deputado do sério. Estão fazendo isso. E eu acho que o desabafo que o Glauber fez no plenário na semana passada tem a ver, olha, vamos encerrar esse processo, porque até quando vai continuar acontecendo isso? Deputado Paulo Magalhães, na sua condição de relator, eu acho que não está... eu sei as pressões que existem. Eu estive esse ano sentado aí como relator de um outro caso. Na sua condição de relator, considere que Vossa Excelência não vai estar julgando apenas o deputado Glauber.
Vossa Excelência vai estar tomando uma definição séria de premiar ou não uma prática de banditismo político que precisa ser repudiada por todos nós. Uma decisão que pode servir de precedente. E que pode servir, inclusive, de estímulo para que outros grupos políticos adotem a mesma tática. Porque se ela é premiada e a vítima é punida, bom, esse caminho se torna um caminho de bom agouro. Esse é o apelo que eu faço para Vossa Excelência em relação ao caso. Obrigado. Na busca de fortalecer, o que eu disse aqui, essa avenida que nos permita fugir do extremismo que tanto mal vem fazendo ao Brasil nos últimos anos. Gente, Glauber por aqui, obrigado por todas as mensagens de solidariedade dos últimos dias. Vamos firme, vamos em frente. Tem emoção? Tem revolta, tem indignação? Tem também. Mas tem desistência? Não tem, de jeito nenhum. Nós vamos para cima, nós vamos enfrentar esse processo. Foi marcado agora para a próxima quarta-feira, às 11 horas da manhã, o meu depoimento ao Conselho de Ética. É o último depoimento que eu vou dar por lá, e aí então ele já está apto, o relator já pode colocar a matéria em votação. O seu parecer. Não há espaço para jogar a toalha. Nós vamos continuar seguindo firmes, enfrentando o que tem que ser enfrentado, as injustiças e as perseguições. Nós não escolhemos o lado fácil da história. Muito obrigado a cada um e a cada uma de vocês. Nós não vamos jogar a toalha. Vamos para cima deles. Um abraço grande. Lula foi eleito para governar tendo um olhar especial para os mais pobres, para aqueles mais humildes, para as famílias que mais precisam. Um país que tem na sua história a marca da desigualdade, tem, com Lula presidente, uma das poucas oportunidades de tentar reduzir essa desigualdade histórica que é uma marca na formação do Brasil. É por isso que o Lula foi eleito 3 vezes. Lula não é presidente para aumentar a desigualdade. Lula não foi eleito presidente para que os ricos fiquem ainda mais ricos. Por isso, meus amigos, Lula sabe de onde veio, Lula sabe com quem tem compromisso e não abre mão de governar para todos e para todas. De governar com equilíbrio fiscal, com cuidado, mas jamais Lula vai abrir mão de ter um olhar e repetir sempre que a riqueza do país não pode ser apropriada por uma minoria. Que as pessoas que mais precisam, aquelas que são vítimas da desigualdade histórica deste país, não podem ter isso como algo eterno que nunca vai mudar. Por isso, minha gente, as elites desse país reagem de forma tão incomodada diante de qualquer possibilidade, por menor que seja a possibilidade da gente mudar alguma coisa nesse país. As elites reagem e reagem de forma feroz. E elas falam pelo mercado, elas falam nos editoriais dos grandes jornais. E a gente não pode se assustar, gente. Nós não somos reféns desta gente. Nós não fomos eleitos para governar sem a sensibilidade social, que é uma marca do nosso presidente, do nosso projeto e daquilo que nós representamos. Queridos companheiros e companheiras, quando da abolição da escravidão no Brasil, os editoriais dos grandes jornais, o mercado da época, os economistas da época se revoltaram, durante décadas se revoltaram contra o abolicionismo, gente. E repetiam em alto bom som que a abolição da escravatura levaria o país à ruína. Essa era a voz da elite daquele período. Esta era a voz, quando a gente pesquisa nos arquivos e a gente olha os jornais da época, nós vamos ver os editoriais defendendo. Os empresários da época queriam ser indenizados. Queriam ser indenizados pelos escravos libertos. É esse o povo, gente. Né? A
chamada elite desse país foi contra o salário mínimo, foi contra a legislação previdenciária. O Globo, o jornal Globo, a Globo, fez campanha contra o 13º salário. Faziam campanhas dizendo que o 13º salário ia quebrar a economia brasileira. Sempre foram contra o 13º salário. É isso, gente. Quando a gente fala que é preciso garantir a isenção do imposto de renda para 36 milhões de brasileiros e brasileiras que ganham até 5 mil reais, nós estamos falando em justiça tributária, nós estamos falando no mínimo do mínimo de distribuição de renda. Quando a gente fala em 140 mil pessoas que hoje não pagam imposto e que têm renda mensal superior a 50 mil reais, gente, nós não estamos falando de servidores públicos. Servidor público paga imposto de renda retido na fonte, 27,5%, dependendo do salário que tem. Por favor, gente. Ontem eu recebi aqui mensagens de companheiros nossos, de companheiros dizendo, olha, eu não aceito isso. Eu aceito o quê, camarada? Não, eu vou ser taxado, mas tu já paga imposto de renda, nós não estamos falando contigo. Ah, porque eu ganho 30 mil e eu pago 27,5%, agora querem que eu pague mais 10%. Gente, não vamos repetir bobagem, não vamos repetir asneira, gente. Camarada que já paga imposto de renda não vai pagar mais. Nós estamos falando de uma minoria. No Brasil tem uma legislação que são poucos países do mundo. Lucros. Uma empresa teve 1 milhão de lucro no ano. O dono da empresa, ele tira 100 mil por mês de antecipação de lucros. Ele não paga imposto, ele tira 100 mil limpo. Ele não paga nem um centavo de imposto de renda. Você não sabia? Pois é assim que funciona a lei brasileira. Eu estava numa reunião, a semana tinham 4 pessoas. 3 pessoas que estavam na reunião comigo eram empresários. Nenhum dos 3 retira antecipação de lucro e paga imposto. É isento. Lucros e dividendos. Bônus de desempenho. É isento, gente. É isso que nós estamos falando. Então não vamos nós também repetir. Não vamos nós só, Paulinho, não vamos nós repetir o que a direita espalha. Nós não estamos falando aqui que servidor público que já paga imposto de renda vai ter que pagar mais. O servidor já paga 27,5% para aqueles que ganham mais. Nós estamos falando de garantir que 36 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que hoje pagam, deixem de pagar, e que uma pequena parcela de 140 mil pessoas que hoje vivem de lucros e dividendos e não pagam imposto, passem a pagar, e nós estamos falando em pagar 10%. Enquanto o servidor público paga 27,5%, eles vão pagar 10%. O cara ganha 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões por mês. E é isento do imposto. Mas por que, gente? Por que num país como o Brasil, uma pessoa que ganha 10 milhões, 5 milhões por mês, vai ser imposto, vai ser isento de pagar imposto? Um país pobre, um país desigual. Então nós não fomos eleitos para manter injustiças, nós não fomos eleitos para manter privilégios. Né? Então, gente, pelo amor de Deus. O Gilmar pergunta, como seria o imposto de renda sobre aluguel? Em primeiro lugar, nós estamos falando de renda mensal superior a 50 mil reais. Né? Alguém que tem renda mensal de aluguel superior a 50 mil reais, se ele já paga imposto de renda, ok, não vai ter nenhuma mudança. Se ele já paga o imposto sobre esse aluguel, não há necessidade de se preocupar. Nós estamos falando de quem não paga. Nós estamos falando de rendas que serão apuradas, e se ficar comprovado que o cara não paga, ele pagará 10%. Agora, quem já paga não tem que se preocupar. Né? Então não vamos nós reproduzir a desinformação. Né? Porque o governo vai prejudicar o pessoal do BPC. É mentira, gente. Ninguém vai ser prejudicado. Ninguém vai ser prejudicado. O que vai ser feito é um pente fino. O que vai ser feito é fiscalização. Por quê? Porque durante o governo Bolsonaro, eles
concediam benefícios no ano da eleição sem qualquer tipo de critério. Fizeram uma farra. Uma farra. Agora, quem tem direito, evidente que vai receber e vai continuar recebendo, ninguém vai tirar. Agora, tem gente ganhando 10 mil, 20 mil, recebendo Bolsa Família, recebendo BPC. Claro que nós temos que fiscalizar. Quando eu digo que são os ministros do STF que decidem a eleição, e eu enfatizo isso, é porque são eles que apuram a vontade majoritária, e o resultado da eleição é a vontade majoritária. Se fazem pelo bem ou pelo mal, não posso provar. Por que eu digo que eles decidem a eleição? Porque só eles, e absolutamente só eles, sabem como se procede a apuração da vontade majoritária. E o elegere, a escolha, é a vontade majoritária que decide. Mas quem tem o absoluto controle sobre o sistema recusa qualquer interferência. Por quê? Porque essa Constituição, mal escrita em 88, deu à Corte Constitucional o poder de ser o agente do serviço eleitoral. Então nós temos juízes constitucionais que são também os prestadores do serviço eleitoral. E eles não querem perder o poder de controlar o destino de um país continental com 200 milhões de habitantes. O compromisso do presidente Lula, o compromisso do nosso governo com, eu não diria com ajuste fiscal, mas com equilíbrio fiscal. Essa sempre foi uma característica de todos os governos do presidente Lula. E o mercado sabe disso, Débora. O que há é um ataque especulativo, claro, e nós temos certeza que na medida que o debate for avançando, o dólar vai recuar. A Bolsa hoje já está com resultado positivo, bastante positivo. A ida do Haddad hoje na Febraban já foi suficiente para que muitas das fake news que estavam sendo trabalhadas fossem desmentidas. A manifestação do Pacheco, a manifestação do Lira. Qual foi a novidade, Débora? O presidente Lula não anunciou na campanha eleitoral que até 2026 encaminharia um projeto de lei para que as pessoas que ganham até 5 mil reais fossem isentas de imposto de renda? Qual é a novidade que tem com relação a isso? Eu não me surpreendo da manifestação do presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais. É importante a gente identificar. É uma figura muito ligada ao bolsonarismo, uma figura muito alinhada a estas ideias, que são ideias totalmente distintas daquelas que nós defendemos. Defendia um governo que entregou o Brasil totalmente desorganizado, com mais de 2% do PIB de déficit, um governo que tinha como característica o calote. Só de precatórios nós tivemos que pagar mais de 100 bilhões de reais, além das compensações para os estados. Em menos de 2 anos nós trouxemos o déficit para próximo a zero. Não há similar no mundo, nesse último período, de qualquer governo que tenha feito um esforço de ajuste fiscal como o Brasil está fazendo. E basta que a gente se debruce sobre os números para perceber. Mais de 70% da população brasileira aplaude a decisão do governo, pela primeira vez, de enfrentar temas que nunca foram enfrentados, Débora. Nós estamos falando de uma medida absolutamente justa do ponto de vista tributário, que vai garantir que 36 milhões de pessoas deixem de pagar imposto de renda. E estamos falando sobre em torno de 140 mil pessoas que hoje não pagam nenhum centavo de imposto de renda. Pessoas que têm renda mensal superior a 50 mil reais, Débora, e que não pagam nada. Ontem eu estava numa mesa, tinham 3 empresários. Os 3 empresários que estavam comigo fazem retiradas mensais, de antecipação de lucro. Todos eles tiram mais de 50 mil por mês, não pagam nenhum centavo de imposto de renda. Tu se é PJ ou é carteira assinada, tu paga imposto de renda, eu pago imposto de renda. Qualquer trabalhador, qualquer trabalhadora paga. Por que razão, num país como o Brasil, tão desigual, nós temos 142 pessoas, algumas delas que ganham milhões de reais por mês, e que são isentas de contribuir? E a reforma tributária, Débora, está escrito lá que o projeto da reforma da renda será aprovado em 2025, porque nós queremos que no dia 1º de janeiro de 2026 entre em vigor a histórica reforma tributária, e nós queremos sim fazer um debate na sociedade e no Congresso sobre a mais importante reforma na forma de tributação da renda da história do Brasil. Gente, essa proposta foi uma proposta que ganhou eleição.
presidente Lula não Exatamente, eu ia escondeu até isso te de dizer ninguém. isso, ministro. Se o né? governo não enviasse, seria até um estelionato eleitoral, porque o presidente Lula avisou, Agora, ele disse que faria. Mas a minha pergunta é, por que o anúncio conjunto? Essa é a minha pergunta. porque nós queremos que a sociedade conheça o conjunto da ópera. Nós não queremos esconder de ninguém qual é a nossa estratégia. E Deu vamos certo lá, a Débora. estratégia, O senhor mercado, com certeza deu certo, Débora. E o mercado sabe que são dois assuntos distintos. Eu até acho risível as pessoas dizerem, mas tem que ter compensação. Evidente que tem compensação. Qualquer pessoa minimamente informada sabe que para aprovar uma redução do imposto de renda para 36 milhões de pessoas que hoje pagam e que não vão pagar, tem que ter uma compensação. E isto terá repercussão fiscal zero. Não há nenhuma relação entre a questão do ajuste das despesas e esta medida, porque esta medida ela é independente. Não há nenhuma relação. Agora vamos lá. A relação quem fez foi o governo no anúncio, não foi ministro. não, Débora. Quem foi a relação foi para tentar especular no mercado, porque veja bem. Eu vou chamar a Jussara Soares. Pode concluir, desculpe. Mas olha lá, vamos lá. O presidente da federação e outras figuras aí que falam em nome do mercado, alguns editoriais dos jornais de hoje, falam que as medidas foram insuficientes. Foram insuficientes por quê? O déficit que nós vamos ter esse ano é inferior ao valor que nós estamos prevendo para o ano que vem, em torno de 40 bi. Nós estamos mexendo aqui no ritmo de crescimento das despesas, tratando de assuntos que nunca foram tratados, fazendo um pente fino nos benefícios para garantir que realmente quem ganha, quem tem que ganhar, porque você sabe que o governo anterior fez uma esculhambação, não tinha critério para nada, não tinha regra para nada, e nós precisamos botar essa casa em ordem definitivamente. Nós estamos falando em 327 bi de redução de despesa até 2030, isso dá segurança para o mercado. Nós estamos enfrentando temas como a previdência dos militares, que nunca foram enfrentados. Nós estamos enfrentando o tema dos supersalários. Então, gente, qual é o governo que teve coragem de fazer um ajuste nas despesas como nós estamos fazendo? Um governo que tem tido um resultado muito positivo do ponto de vista da receita. E vocês podem ter certeza, né, essa especulação é parte, né, do jogo daqueles que apostam contra o Brasil. E quem apostar contra o Brasil vai perder. Porque o Brasil está com a inflação sob controle, o PIB está crescendo mais do que o mercado. Vocês lembram no início do ano, quando o mercado falava que ia ser 1 e pouco, vai ser mais de 3. Hoje nós batemos mais um recorde de redução do desemprego no Brasil, abrindo mercados internacionais. Então quem apostar contra o Brasil vai perder, gente. Vocês podem ter certeza disso. Em primeiro lugar, reação negativa. Gente, 71% da população aplaude em pé as medidas que o governo adotou. Vocês querem que o presidente paute aquilo que ele acredita que é o melhor pelo Brasil, pela opinião da especulação do mercado? Vocês acham mesmo que o presidente não participou porque estava preocupado com o que o mercado ia achar, gente? A população está aplaudindo. Há um amplo apoio da sociedade brasileira que não aguenta mais injustiças, privilégios. Chegou a hora da gente fazer aquilo que até hoje nunca foi feito, gente. Vamos acabar com esses super salários milionários que envergonham o Brasil. Vamos fazer esse ajuste na previdência dos militares. Vamos fazer com que esta pequena parcela da sociedade que ganha milhões de reais por mês, não paga nenhum centavo do imposto, venha pagar também. Vamos tirar esse ônus excessivo do custo das pessoas que ganham 2, 3, 4 salários mínimos e que hoje pagam imposto de renda como deveriam pagar os ricos que não pagam. Então a população está aplaudindo as medidas do governo. Eu digo para vocês. Levantamentos, eu acho que é importante porque, assim, muita gente vai ser afetada, né, por essa medida quando ela for aprovada a partir, né, em 2025, 36 milhões de pessoas deixarão de pagar e em torno de 140 mil pessoas vão pagar. Pessoas que hoje não pagam. Veja bem, o servidor público que ganha lá 30, 40 mil, ele já paga, ele desconta na fonte, ele não vai ser atingido. O trabalhador da iniciativa privada que já paga não vai ser atingido. Nós estamos falando de uma pequena parcela da sociedade que retira antecipação de receita, dividendos, bônus e que hoje não pagam nenhum centavo de imposto de renda. Meus amigos e minhas amigas, 140 mil pessoas não pagam nada. Elas vão passar a pagar 10%, o valor mínimo, 10%. O trabalhador ou a trabalhadora que ganha hoje paga 27,5%, nós estamos falando em 10%. E com esses 10% nós vamos garantir que 36 milhões de pessoas tenham um dinheirinho a mais para gastar no mercado, para investir na educação do filho, para arrumar sua casa, para trocar um carro.
Munha recebeu salários de quase R$1 milhão em plena pandemia de Covid em 2020. Isso mesmo que você está ouvindo, Cremosa. O Munha, para quem não sabe, é o general Heleno. Quem aí se lembra dos Thundercats? É esse mesmo. O Munha, menina, recebeu o salário de quase R$1 milhão e até pensionista recebeu o salário de R$1,5 milhão enquanto o país parava, enquanto as pessoas estavam revirando lixo na fila do osso. Estes desocupados das Forças Armadas estavam comendo todo o nosso dinheiro de impostos pagos com suor, com muito sacrifício, com muito trabalho. Entre os 3 ex-ministros de Satã, um dos maiores salários recebidos em plena pandemia de 2020 foi do Bento Albuquerque, que somou o total bruto de R$1.037.015,42. Já no caso do candidato a vice-presidente na chapa do presidente Satã, do PL, o general Braga Neto recebeu o total de R$925.950,40, sendo remuneração básica bruta R$493.000. Luiz Eduardo Ramos recebeu na ocasião o salário de R$731.879,43, R$92.508,64 em férias e R$537.798,74 em verbas indenizatórias, somando assim mais de R$1 milhão. Quem levantou os super salários dos desocupados que nem estão na ativa mais e comendo, bebendo e dormindo às nossas custas foi o deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás. E uma pensionista recebeu o valor bruto de R$1.567.647,10 num mês. E ainda há 2 outros casos do segundo tenente reformado da Aeronáutica, o José Paulo Del Ponte Pereira, que recebeu R$1.432.376,70, e o marechal da Aeronáutica reformado Junichi Saito, que teve pagamento extra no mês de abril e recebeu mais de R$1.402.000. É óbvio que essa gente não queria largar as tetas do governo, porque isso eles receberam em apenas 1 mês e sem trabalhar. Tá bom, dona Marinha, que fez esse filminho escroto com dinheiro público e mequetrefe, enquanto nós bancamos luxos, vida boa e vagabundagem das Forças Armadas, porque nós não precisamos de vocês para ficar pintando guia. Porque, aliás, se eu fosse Lula a uma altura dessa, pegava todos os militares aí que estão coçando, né, pintando guia no mar, por exemplo, ia fazer pintar escolas públicas, deixar tudo um brinco, já que não servem para absolutamente nada, até porque o Brasil não tem guerra, a guerra do Brasil está dentro da polícia que está matando todos os pretos nas periferias. Pegasse esses militares aí e colocasse para pintar escola, pelo menos ia ter alguma utilidade. E eu queria saber também quando é que vão cortar os salários do Munha e Companhia Limitada, que foram indiciados na tentativa de golpe. E é por isso que essa gente não queria largar o osso de jeito nenhum. Agora é cadeia, sem anistia para golpista, sem cuspe e com pó de vidro. Babei. Galera, bomba! E o Henrique Meirelles fez uma revelação a respeito da economia do Brasil no governo Lula. Henrique Meirelles, que já foi candidato à presidência, presidente do Banco Central, ministro da Fazenda e presidente do Bank Boston, fez comentários a respeito da economia gerida pelo governo Lula nesse momento. Ele, que é um economista respeitado dentro da área econômica não só no Brasil, mas no mundo inteiro, já participou de mais de um governo, falou a respeito dessa economia e diz que é impossível considerá-la ruim. Segundo Meirelles, é um absurdo dizer que a economia do Brasil vai mal e ele traz os motivos do porquê. Dá uma olhadinha só, antes disso, clica aqui para me seguir e vê. Manda esse vídeo aqui pro seu amigo que fica desconfiando ou criticando a economia brasileira
dizendo que está indo mal, sendo que a realidade é muito diferente. Acompanha só. O governo Lula é um desastre. Será que é um desastre? Na economia. Dá para dizer isso, ministro? Eu não disse isso. Eu não estou dizendo que o senhor Ele disse, ele confundiu ali no perguntando, começo, né? né? Não, muito importante Ele dizer. confundiu ali no começo, mas a resposta que ele vai dar é sensacional. A respeito do crescimento do país, a respeito dos números positivos do governo Lula. Vamos lá. Estou dizendo que o senhor disse não. Eu estou pegando uma frase que estão falando de avaliação do governo Lula na economia e estou perguntando para o senhor, até pela sua experiência como ministro, a sua experiência inclusive como economista, é possível avaliar de qual maneira a atuação do governo na economia... Vale lembrar que o Meirelles já foi presidente de banco, inclusive. Então, é um cara que tem uma trajetória de mercado e vai dar a análise dele sobre o governo Lula. Pode ser considerado um desastre? Não. O componente mais importante é o crescimento econômico e a geração de Perfeito. emprego. O que acontece? O Brasil, no ano de 2023, surpreendeu com um crescimento maior do que estava sendo O esperado. mercado fez uma previsão e o Brasil cresceu acima do que o mercado preveu. Todos os analistas. Cresceu 3%, por parte de 3%. A previsão para o ano 2024 é voltar a crescer acima da previsão inicial lá atrás dos analistas e chegar Só um minutinho, ministro. Presta atenção no que o Meirelles está falando. A previsão é crescer também mais, é aumentar o crescimento. Tinha só, a gente está voltando com o pessoal da TV, que a gente tem um intervalo, a volta, agora sim. Mas o senhor classificaria de qual maneira? É bom, regular, ruim ou péssimo? O desempenho da economia brasileira e, portanto, do governo nos primeiros 2 anos é bom. O Brasil cresceu 3% em 2023, vai crescer mais também ao redor disso, um pouco mais 2024. em 2024. Tá? O Brasil está crescendo, está empregando, o desemprego aí mais baixo da série histórica. Desemprego caindo, crescimento subindo, inflação caindo. Então, seria um absurdo dizer que a economia está um desastre. Não, não está. Percebe só? A economia não está um desastre. Um cara do mercado está dizendo isso. Quem diz que a economia está desastrosa são pessoas que não conseguem enxergar ou simplesmente são contra o país dar certo. São disfarçadas de patriotas, disfarçadas de defensoras do Brasil, mas vendo os números positivos fazem questão de ser negacionistas com a realidade. Pois é, pessoal, o desemprego está caindo, menor série histórica, a inflação está caindo, as coisas estão melhorando, o país está crescendo, os indicadores estão sendo recuperados. O que a gente precisa efetivamente é trabalhar essas informações e que elas cheguem na população de uma maneira um pouco mais clara. É inadmissível dizer que a economia está indo mal. Óbvio que temos muito para melhorar, sempre tem, é impossível estar as coisas perfeitas, nossa, supremo. Há margem para melhor, o Brasil tem um potencial sensacional, mas dizer que nós estamos indo mal, dizer que nós estamos na contramão, é uma mentira, simplesmente para atrapalhar o que está dando certo por interesses próprios. Já peço para você deixar o seu comentário aqui, compartilhe esse vídeo e não esquece de me seguir para mais conteúdo que nem esse aqui. Galera, olha só que coincidência fantástica. Já presta atenção aqui porque eu vou precisar muito da ajuda de vocês para que esse vídeo chegue até os ministros do governo do presidente Lula. Há poucos dias atrás eu fiz um post lá no Insta sugerindo ao governo federal que colocasse os Correios, que é uma empresa de logística e de delivery, de entrega de encomenda, para operar no mercado também como um player, como um concorrente da Uber e dessas empresas que fazem entrega por aplicativo ou transporte de passageiro por aplicativo, e assim teria uma condição melhor de oferecer aos trabalhadores condições mais dignas, mais humana e também mais lucrativa. E, gente, para minha alegria, o professor José Geraldo, aquele que deu uma lapada na Carol de Tone na CPI do MST, também deu a mesma ideia. Eu trouxe aqui um vídeo para vocês onde ele fala sobre isso. Eu peço a vocês que compartilhem e que marquem aí nos comentários o ministro Márcio França, Luiz Marinho e também o ministro do Transporte, Renan Filho. Acompanha aí. Qual é a maior estrutura uberizante que nós temos no Brasil? Os Correios, que são entregadores de correspondência, de pacotes, são estruturas de delivery, né? Por que os Correios não criam uma plataforma para, com função social, agregar este trabalho com dignidade, com reconhecimento de direitos e, ao mesmo tempo, com a eficiência de uma institucionalidade que
sabe dar resultados solidários e humanizadores. Gente, isso seria maravilhoso e atende à demanda de uma classe que está aí praticamente abandonada e por isso não tem nenhuma simpatia pelo governo federal. E essas pessoas trabalham em condições tão precarizadas que nesse trabalho só não é delas o aplicativo, mas fica com boa parte do faturamento. Elas não têm direito a nada e correm todo tipo de risco. Agora imagina se entre os Correios com um aplicativo, tanto de transporte de passageiro quanto de entrega de encomendas, e esse aplicativo garante às pessoas condições dignas de trabalho e alguns direitos como 13º, seguro de vida e um fundo para que essas pessoas de repente necessitarem, tiverem doentes, ter ali um auxílio doença, uma coisa do tipo. Se isso não vai melhorar muito a condição desses trabalhadores, eu tenho certeza que vai ter a adesão máxima dessa classe trabalhadora que não é pouca nesse país e que não deve ser esquecida. Então já comenta aí marcando o nome dos ministros que eu citei, tanto o Renan Filho quanto o ministro Márcio França, como também o ministro Luiz Marinho, para quem sabe eles pensarem numa ideia assim e colocar isso na prática. Deixe nos comentários a sua opinião, se gostou do vídeo curta, comente, compartilhe e me siga. Jovem, a casa caiu. Vamos ver o comentário desse rapaz aqui. Eu não sei como ele conseguiu escrever isso sem tirar a camisa de força, hein? Vamos lá. Donald Trump ordenou a Marco Rubio, que é um congressista, que seja cumpridos os mandados de prisão expedidos pelo Tribunal Penal Internacional contra autoridades brasileiras que estavam engavetados pelo governo Biden. Rapaz, esse perfil aí deve ser perfil de zoeira, mano. Não é possível. Pra ver aquela parada, os bolsominions acreditam em qualquer coisa. Deixa eu levar isso aqui ao limite pra saber se de fato eles vão acreditar. Pior que acabam acreditando. Eu não consigo acreditar que esse cara pense que isso aí é verdade. Os norte-americanos sequer reconhecem a autoridade do Tribunal Penal Internacional. Marx com a camisa do Botafogo boladão com esse bando de mentira aí. Não tem como, mano. Não tem como. E, seu Joaquim, a questão importante é, por favor, pare de escrever essas mentiras aí, rapá. Tá cheio de gente aí acreditando nessas coisas. Eu sei que você tá querendo ganhar aí like, essas paradas, mas para com isso, rapaz. E aí, seus patriotários, como é que vocês estão se sentindo sabendo que o PL, o partido que organizou o mensalão, tá correndo risco de ser extinto? Ah, vocês não sabem do que eu tô falando, não? Oh, maravilha! Então deixa eu estragar o seu dia. Na semana passada, o André Janones encaminhou para a Procuradoria-Geral da República um pedido de extinção do PL, o atual partido dos golpistas. E eu vou confessar para vocês que, particularmente, eu achei que não daria em nada, embora acho que deva. Mas não é que eu tava errado? Procuradoria-Geral da República encaminha pedido de extinção do Partido Liberal ao STF. Tudo bem que isso ainda pode acabar não dando em nada, mas já é meio caminho andado, o que me surpreende. O que embasou esse pedido do Janones foi o fato de vários políticos desse partido estarem envolvidos, segundo a Polícia Federal, na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, no fato do partido ter pedido a anulação apenas do segundo turno para presidente, o que deixou escancarada ali a intenção golpista dele, já que o PL formou a maior bancada do Congresso no primeiro turno, usando as mesmas urnas que eles questionaram no segundo. E por fim, o homem-bomba que foi candidato a vereador pelo PL, deixando claro que quem tem intenção golpista nesse país se sente acolhido por esse lixo de partido. Agora o pedido foi encaminhado para o Alexandre de Moraes, que vai decidir se vai ou não colocar o bolsonarista pra mamar mais um pouco. Gadaiada, por essa você não esperava, hein? A pastora de vocês, aquela que parece com a ex-terceira dama, aquela que tem raiva de coisar, vocês lembram dela? Ah, pois ela disse que tinha coragem de coisar com o mito, viu? Ela disse que coisava com ele porque ele é bonitinho, olha. Que coisa linda. Bora ver o vídeo aí. E quem tu não faria? Quem eu não faria? Quem eu não faria? Acho que eu não daria pro Lula. Acho ele velho, barrigudo. Acho que eu não daria pro Lula. Acho ele velho, barrigudo. E pro Bolsonaro? O Bolsonaro é gatinho, né? O Bolsonaro é gatinho, né? Bolsonaro é gatinho, né? Bolsonaro é gatinho, né? Bolsonaro é gatinho, né? É, gadaiada, ainda bem que ela não quer negócio com o papai, né? Deixa o papai fora dessa. Pode ficar com o seu mito pra lá, o lindo. Beijinho no chifre, gadaiada. Gente, olha que maravilha que tá na Argentina. Notícia do jornal O Globo. Milei ganha confiança dos mercados ao tirar a Argentina da recessão. Já aqui no Brasil, o mercado não tá nada satisfeito com o Lula. Pois é, ele tinha que aprender com o Milei e fazer as mesmas coisas na economia.
Olha lá, na Argentina a pobreza disparou e atingiu mais de 15 milhões de pessoas, afetando mais da metade da população argentina. Já aqui no Brasil não, o Lula só quer saber de quê? Acabar com a fome, acabar com a fome, acabar com a miséria, assim não dá. Na Argentina, as contas públicas estão no azul, gente. Tudo bem que a pobreza teve a maior alta dos últimos 20 anos e está afetando absurdamente as crianças argentinas. Mas o mercado não liga para criança nem para pobre. Já aqui no Brasil, o Lula aumentou o Bolsa Família, começou a pagar pé de meia para criança ficar na escola, remédio de graça no Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida, investimento social, aí as contas não ficam no azul. O Milei, como bom liberal de direita, não tem pena de pobre. Ah, o governo dava subsídio na conta de luz? Nada disso. Deixa a conta de luz subir 150%. Ah, não vai conseguir pagar a conta de luz? Acende uma vela, fica no escuro. O importante é que o mercado tá feliz. Já aqui no Brasil não, olha lá. Desemprego a 6,2%, gente, o menor patamar da história. Como é que o mercado vai ficar feliz com o povo trabalhando? Olha lá, o PIB do Brasil cresceu de novo, chegando a 4% no ano. Como é que o mercado vai ficar feliz? Então é isso, gente. O mercado tá super feliz com o governo Milei, mas tá chateado com o Lula, que só quer saber de ajudar pobre. Assim não dá. Esse aqui é o bolsômetro, né? É o valor que o Bolsonaro gastou no cartão corporativo de 2020 a 2022. 835 milhões de reais. Em 2019, que não está aparecendo aqui, eu já tinha consultado, estava 160 milhões, ou seja, Bolsonaro gastou quase 1 bilhão de reais no cartão corporativo e eu não vi nenhum bolsonarista vir aqui chorar, reclamar, falar dos gastos dele. É engraçado isso, né? Mas basta você consultar o portal da transparência para você confirmar aqui esses dados. Então é isso, ó. Esse jajômetro aí é uma palhaçada. O que interessa é isso aqui, ó. Quase 1 bilhão de reais gasto no cartão corporativo. E aonde você estava que você não falou nada, não reclamou, não chiou? Pois é, enfim, a hipocrisia. Ei, Bolsonaro quer pacificar o Brasil agora. Quer. Agora ele diz que o que é que tem que lá em 88 o Brasil precisou da nova política, que é a pacificação. E agora o que é que tem? Bolsonaro, você vai receber pacificação nos INFA. Nos INFA, é lá. Se aquiete. Seja homem. Diga que não errou. Diga que vai pra júri. Faça o que for. Agora não peça rico. Porque a coisa mais feia do mundo é um homem arregão. Eu me chamo nem barreira, eu sou matuto. Sou. Agora o homem arregar não. Isso é a coisa que o nordestino tem na veia. Aconteça o que for. Nós somos matéria de dar em doido. Agora arregar? Arregar o que? Isso é conversa, mano. Uma segunda-feira, eu escutar um vídeo, você dizendo que tem que vir de Lula ou de Xandão, anistia, para pacificar o país. Pacificar em quê? Quem botou fogo nesse povo louco foi você. Quem foi pregar em igreja, bancar pastores para estar pregando em igreja, política, foi você. Quem atacou o adversário 24 horas, chamando de ladrão, chamando de todo nome, foi você. Quem adoeceu o povo brasileiro foi você. Foi você que riu quando o brasileiro precisou de você. Agora você está querendo o quê? Pacificação? Vá com pacificação pro Kits. Kits dos INFA. Tá bom? Espero no bufão repugnante, Jair Messias Bolsonaro, vírgula, o golpista, vírgula, o homem está desesperado. Agora que ele sabe que a prisão dele é praticamente certa, que a cadeia é inevitável e que quando ele for para lá possivelmente não sairá mais em vida, o homem está desesperado, está dando várias entrevistas e a palavra de ordem é anistia. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês antes.
Se vocês fossem o presidente da República ou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, vocês dariam anistia a Bolsonaro? Partindo desse princípio, ele já reconhece que praticou as coisas erradas e está pedindo por anistia. Sabem a quem o Bolsonaro está recorrendo por o perdão? Está recorrendo ao presidente Lula e ao ministro Alexandre de Moraes. Lembre-se, ele disse que iria fuzilar a petralhada. Então, anistia nunca. Acompanha aí. Para nós pacificarmos o Brasil, alguém tem que ceder. Quem tem que ceder? Eu sou Alexandre de Moraes. Anistia. Em 79, a anistia, eu não era deputado, mas foi iniciado gente que matou, que soltou bomba, que sequestrou, que roubou, que sequestrou avião. E vamos pacificar, zero jogo daqui para frente. Agora, se tivesse uma palavra do Lula ou do Alexandre de Moraes no tocante à anistia, estava tudo resolvido. Uma palavra do Lula, Bolsonaro? Aquele que quando estava preso em Curitiba, você queria que morresse? Uma palavra do Alexandre de Moraes que vocês pretendiam sequestrar, prender e fazer tudo de pior com ele? Ele fala em pacificação como se o Brasil estivesse vivendo uma guerra. Não, bufão, não estamos em guerra. Nós que votamos a favor da democracia estamos em paz. Nós queremos justiça. Era você que queria uma guerra aqui. Você tentou sim causar uma guerra de brasileiros contra brasileiros. Isso não aconteceu. Agora, Bolsonaro, para você pacificar o seu eleitorado, porque nós estamos em paz, é necessário que você assuma os seus crimes e que você diga para essa horda de pessoas que ficaram adoecidas, fanatizadas por você, que você é um mentiroso contumaz e que sim, você tentou dar golpe de Estado. É preciso que você reconheça as suas responsabilidades. Se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. E agora o Bolsonaro indica que o plano de golpe não foi culpa dele, foi dos militares. Foi isso que disse o advogado que representa o Bolsonaro em uma entrevista. Olha só. O ponto é o seguinte, se a gente for pegar no detalhe desse plano, que vocês já fizeram aqui no programa essa consideração, quem seria o grande beneficiado? Quem seria beneficiado seria uma junta que seria criada após a ação lá, a Operação Punhal Verde e Amarelo. E nessa junta não estava incluído o presidente Bolsonaro. Isso está textualizado ali. Quem iria assumir o governo e dando certo esse plano terrível, né, que nem na Venezuela acho que chegaria a acontecer, não seria o Bolsonaro, seria aquele grupo que seria traído por esses militares. Bom, ou tá na cara que ele não ia aderir. Isso é para esses militares aprenderem que o Bolsonaro é um covardão. Abandonou vocês durante a tentativa de golpe, antes da tentativa de golpe e agora, depois da tentativa de golpe, jogou vocês para os leões. A culpa não foi do Bolsonaro. Bolsonaro não foi o mentor. Foram vocês, militares. Quem dos generais poderia imaginar que Bolsonaro os trairia? Os deixaria pelo meio do caminho. Deve ter sido uma surpresa muito grande, já visto o passado de Bolsonaro. Ele já era mal visto no Exército, nas Forças Armadas, mas resolveram adotá-lo como cãozinho de estimação, achando que ele seria a pessoa que mudaria o país. Lhe deram crédito, o chamavam de capitão, mas com uma reverência. E agora Bolsonaro joga a culpa do golpe nos generais. Ele não estaria sabendo de nada. Os generais que queriam dar o golpe e passá-lo para trás. Para nós da esquerda, zero surpresa. A gente sempre viu o Bolsonaro como um covarde. Ele é o mito de quem não tem nada na cabeça. Bolsonaro, no decorrer do governo, foi deixando vários aliados para trás. Foi os descartando conforme era para ele conveniente. E não fez diferente agora. Posso dar um conselho? Generais, vão para cima. Digam tudo que sabem. Delatem Bolsonaro. Arrebentem a vida dele. Vão por esse caminho. Não deixe que ele suje e macule as vossas identidades. Mostrem que foram manipulados por ele sim, porque vocês foram. Apesar de generais, não são muito inteligentes. Embarcaram na sanha desse golpistinha. Acreditaram nele. E agora ele os jogou aos tubarões. Destruam com o Bolsonaro. Delatem. Falem tudo que sabem. Vão pra cima. O despreparo de generais das Forças Armadas me preocupa seriamente. Eles embarcaram nessa de um ser limitado. Porém, houveram outros generais que não aceitaram o golpe, com outra cabeça, com outra formação. Eu só gostaria de entender como esses sujeitos chegaram até onde chegaram. As avaliações dentro do Exército têm que ser revistas. Isso é certeza. O processo de formação também tem que ser revisto. Essa coisa golpista, essa sanha golpista, que é passada aos jovens que lá adentram, tem que ser extirpada das Forças Armadas. Pelas provas, nós já temos certeza de que Bolsonaro era
A cabeça pensante. Por isso que ele é errado, né? Porque ele não pensa. Ele, com aquele déficit cognitivo dele, ele ser a cabeça pensante, ele não poderia esperar coisa melhor, né? Mas ele quer jogar a batata quente no colo de vocês. Não aceitem, generais. Delatem o Bolsonaro, mostrem as provas contra ele. Livrem-se vocês e coloquem o Bolsonaro onde ele tem que ser colocado. Porque se vocês fizerem um exame de consciência, uma autocrítica, já será um exemplo para as Forças Armadas. Agora, para a sociedade, para os políticos, Bolsonaro tem que ir para a cadeia. E ele está tentando se livrar e deixando vocês à testa do golpe, como se ele fosse uma vítima. O sujeito é cara de pau, é traidor, ele é X9. Mostrem quem é Bolsonaro. Rapidamente. Vão para cima dele. E nessa briga entre generais e o Bolsonaro, vou ser sincero, próxima briga, mostrem a testosterona que vocês têm, generais. Mostrem. Abracem a dinamite e se explodam com ela. Vão para cima do Bolsonaro. Entreguem. Entreguem tudo. Vai ser melhor. Para vocês, para a sociedade e para esse traidor. Traidor que é traidor também da pátria. Porque está querendo que Donald Trump crie barreiras às negociações com o Brasil para impactar a economia e tirar Lula do poder. Por esse projeto do poder que eles querem voltar ao poder, eles sacrificam o povo. Eles sacrificam o próprio país, as riquezas do nosso país. Bolsonaro é traidor da pátria. Em crime de guerra, ele seria fuzilado. Porque ele é um traidor da pátria. Ele está se aproveitando da nossa democracia para implantar o golpe e está se aproveitando da nossa democracia para destruir o nosso país. Por um projeto pessoal. Sempre foi um projeto pessoal e não ideológico. E tudo que ele falava, o pessoal acreditava. A ineficácia das vacinas, a inconfiabilidade das urnas, todo mundo acreditou nesse sujeito. É claro que os militares sabiam, é claro que eles também tinham ambição, como a de Bolsonaro, e talvez até planejassem passá-lo para trás no decorrer do golpe. Quem causou esse rebuliço todo? Quem acendeu essa sangue golpista dos militares? Foi Bolsonaro. O nosso principal foco é Bolsonaro. Gente, vocês não vão acreditar na postagem que Bolsonaro fez nas redes sociais agora. É inacreditável. É uma confissão. Ele começa a dizer que não teve abolição violenta do Estado Democrático, golpe de Estado. Agora, olha o que ele escreve. No crime de abolição violenta do Estado Democrático, exige o tipo penal que se impeça ou restrinja o funcionamento de um dos poderes da República. Lula e Alckmin não haviam sido empossados. E com o sequestro de um ministro do Supremo, nem se restringe, nem se impede o exercício do poder judiciário. Vou repetir para você. Com o sequestro de um ministro supremo, é uma confissão, nem se restringe, nem se impede o exercício do poder judiciário. Aí ele continua. Por fim, no crime de golpe de Estado, artigo 359-M do Código Penal, há necessidade de deposição do governo já eleito e empossado. O governo constituído então era o de Bolsonaro e não de Lula, que obviamente, por ainda não ter tomado posse, não poderia ser deposto. Ele estava eleito. Lula estava eleito. Lula tinha sido diplomado dia 12 de dezembro. Isso aqui é inacreditável. Agora, é uma confissão, né? É uma confissão. Eu não sei o que passa na cabeça de um sujeito como esse. Agora, eu sei que a gente tem que continuar a nossa campanha. Não pode ter anistia com esses golpistas. A gente tem que endurecer o nosso discurso. E a gente também tem que mexer na legislação aqui no Congresso, numa PEC, para retirar definitivamente os militares da vida política brasileira. Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento e a participação ativa dele no plano de matar o Lula, o Alckmin e o Xandão já é confirmada pela PF. Afinal de contas, depois que prenderam hoje de manhã um ex-ministro dele, acusado de ter participado desse conluio, a delação premiada começou a cantar. Começando pelo próprio ex-braço direito do Bolsonaro, Mauro Cid, que estava até então preso, disse, em áudio, o general que fez plano para matar Lula, disse que Bolsonaro aceitou assessoramento. Imagino eu que esse assessoramento, para quem bem entende, passa também por isso aqui,
que o plano para matar o Lula foi debatido na casa do Braga Neto, ex-vice do Bolsonaro. E a coisa é tão doida que eles não debatiam só o atentado contra o Lula, não, mas sim também dar um golpe de Estado até o dia 31 de dezembro. Isso não sou eu falando, não. É o ex-ministro do Bolsonaro que foi preso hoje. Para quem fala que o Bolsonaro não teve participação nisso, tá aí. Segundo o próprio general, o Bolsonaro não só participou, mas redigiu e enxugou a minuta do golpe. A situação dele tá tão difícil, gente, que o filho dele nem consegue desmentir mais as coisas. E agora tá com a desculpa de que pensar em matar alguém não é crime. Como se a participação dele nisso tudo já não fosse um crime. A grande questão aqui, gente, não é mais corrupção apenas. Não é atentar contra a democracia, mas é literalmente um plano para matar um presidente da República. E é por isso que o lugar do Bolsonaro é na cadeia. Se o senhor for em frente com isso, serei obrigado a prendê-lo. Essas foram as palavras deste cara aqui, ó, o general Freire Gomes a Bolsonaro durante uma reunião do ex-presidente com o alto comando das Forças Armadas em 24 de novembro do ano passado, logo depois da eleição de Lula. Bolsonaro buscava apoio para levar adiante o que sempre sonhou, dar um golpe de Estado e implementar uma ditadura no Brasil. Foi um gesto heróico do general? Não, não foi. Foi apenas um gesto de bom senso. Freire Gomes sabia que não havia as mínimas condições para um rompimento institucional. Se houvesse, tenho até minhas dúvidas se ele não iria aderir a essa aventura. Mas sem respaldo internacional, sobretudo dos Estados Unidos, e também sem respaldo dos comandos regionais, Freire Gomes disse não a Bolsonaro e o ameaçou de prisão. Tudo isso foi relatado por Mauro Cid na sua delação. E não há motivos para achar que ele está mentindo. Bolsonaro, de fato, seria preso se insistisse, mas a sua prisão foi apenas adiada. Ela vai acontecer depois de cumprido todo o processo legal. O lugar de Bolsonaro é na Papuda. Nego velho, o Alexandre Garcia tá enxugando gelo, nego velho. Tá enxugando gelo. Acabou de postar um vídeo falando que o Bolsonaro salvou a democracia do Brasil, evitando o golpe, nego velho. Dá uma olhadinha que o Alexandre Garcia tá falando. Ele é fanfarrão. Agora, houve na segunda Polícia Federal, teria havido uma cogitação de golpe, e o contragolpe foi dado pelo presidente, que não aderiu, aceitou, ou não fez aquilo que imaginavam que ele deveria fazer, o tal decreto. Então o inquérito parece que está mostrando que o Bolsonaro foi que evitou tudo, fez que caísse por terra a cogitação, e Lula assumiu o governo. Pois é, nego velho, você tá vendo isso? O Alexandre Garcia tá falando que o Bolsonaro evitou o golpe. Gente, a gente precisa urgente. A gente precisa aplaudir Bolsonaro, gente. Alexandre Garcia, se não fosse a sua informação, eu estaria passando fake news nesse momento, nego velho. Muito obrigado. Olha, gente, aqui, ó, o jornalista da ditadura aqui, Alexandre Garcia, que foi, ó, puxa-saco do Figueiredo. Tá aí. Vocês acreditam nele? Eu também não, nego velho. Tá aí. A nova narrativa da direita, que Bolsonaro evitou o golpe militar no Brasil. Parabéns, Bolsonaro. O povo te ama. Em algum lugar no pântano assombrado, criaturas do mal. Preparem um plano para revidar Xandão. Advogado do Bozo, rapaz. Tu não imagina a conversa que ele veio pra imprensa, rapaz. Dizendo que o Bozo não tem nada a ver com o golpe, que o golpe era só dos militares. E ele não é chefe das Forças Armadas, por que ele não deu voz de prisão pra eles? Não prendeu tudo isso, ele não queria o golpe. Rapaz, é cada um, olha. Idiota é você, Bolsonaro. Idiota é você que acredita num monte de fanfarrão desse aqui, dessas criaturas do mal aqui, do pântano assombroso. Parece até aquele desenho do Super Amigo. Só criatura do mal, olha a cara do indivíduo. Tu não tá vendo que esse cara é 7-1, não? Tu não tá vendo que isso é 7-1, rapaz?
Agora falar que isso foi só coisa dos militares, que não tem nada a ver, rapaz, é bem típico dele. Ele tira o dele da reta e deixa o bicho pegar fogo sozinho, queimar na fogueira santa. É bem, já fez isso com um bocado, rapaz. Bem feito, Braga Neto. Bem feito, seu general Heleno, seu golpista sem vergonha. Bem feito, ele tá tirando dele da reta, tá deixando de vocês pra pegar fogo na fogueira da Inquisição. Bem feito. Agora, eu não tenho nada a ver com isso não, pô. For militar, pô, que tramaram isso aí. E agora vem com outra conversa. O que é você não sabe a pior. Anda dando entrevista aí a todo mundo agora. E a entrevista que ele deu, a última aí, é dizendo, não, se o Brasil não fizer anistia, se o Lula, o Xandão não fizer anistia, não tem outra escolha. Eles têm que zerar a conta, porque senão os Estados Unidos vai sancionar o Brasil. Agora tu vê um vagabundo desse, cara, com a turma dele, vocês, golpistas, vocês, quem é golpista, não meus amigos de Lula, mas quem é gol, vocês estão querendo prejudicar o país, é isso mesmo? Querendo que os Estados Unidos sancionem o Brasil economicamente, só para não mexer com esse vagabundo, ladrão de joias. Rapaz, vou te contar, vocês todos têm que ir pra cadeia. Chilindró tá chegando e não adianta ficar chorando mais não, hein? É isso aí, vamos pra cima dele, meu amigo. Olha aqui, ó, a cara do 71 aqui. Comenta aí, curte, segue o canal. Eu sabia que o Bolsonaro era covarde, cagão. Isso eu sabia. Porque era um cara que defendia armamento, que o homem tinha que andar armado, entra no Rio de Janeiro de moto, os caras tomaram a arma, deram um couro. Aí a milícia cobrou, isso aí não tem problema. Mas ele mesmo não pôde fazer nada, não fez nada. Foi cagão. Xingou Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, quando foi de noite, estava chorando. No outro dia, os caras estavam aplaudindo que ele estava xingando, ele esculhambou o cara, que disse que não era bem assim. Eu sabia que Lula ganhava o segundo turno, isso eu não tinha dúvida. Tentaram impedir do nordestino votar, virar peste, pararam o busão, peão corria, caía dentro da Mancambira, pulava que saça. Nós vamos votar no nordestino. Você sabe, porque nordestino votou em nordestino. E votou no Caba, 3 vezes presidente da República. Nós sabia. Não tinha pra onde correr. Nós votava, nem que a madeira deitasse. Agora nós votava, nós brigava com polícia, o que fosse naquele dia. Para votar ninguém pedia. Mas eu pensava, Bolsonaro tá perdido, mas de noite ele vai fazer uma novela. Vai, que ele é noveleiro, é na minha cabeça. Ele vai ter coragem de noite de dizer que não entrega, que foi fraude. Tá lá na Globo. Nunca esqueço. O William Boni chama Duda Luplete. Eu sei lá, como eu não sei o que é Luplete. E afirma que o novo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Aí corta para Bolsonaro. Eu pensei, eu digo, o homem tá xingando, tá esbravejando, dizendo que foi fraude. Rapaz, tá aquele ministro pernambucano Borabio, enxugando as lágrimas, como se a mãe de Bolsonaro tivesse morrido naquele dia. Não. Na hora daquela, se fosse o velho Lula, o velho Lula tava aplaudindo ele, dizendo, venceu a democracia. Agora ele não, tá chorando pelos cantos. Rapaz, aprendam, pelo amor de Deus. Eu não vou esquecer de Bolsonaro nunca. Foi a melhor vitória que nós já tivemos na vida, foi essa de Bolsonaro. Foi, pô. Porque Bolsonaro, para se eleger, teve Adélio, que ele nem processou depois. Ei, e eu acho que aquele Adélio tem coisa para falar. Adélio caiu num golpe, rapaz, fazendo curso de arma. Como é que o pobre faz curso de arma? E como é que um pobre gosta de arma, que ele não pode comprar? E vai fazer curso para quê? E nessa mesma escola do filho de Bolsonaro, não é muita coincidência. Um cara morar em Minas e bater tudo, ele tá na mesma escola do filho de Bolsonaro. E essa mulher dona da escola, que o filho de Bolsonaro fez curso, trabalhou no governo. Tá bom, fica aí. É cagaião, Bolsonaro cagaião.
Já pode chamar de golpista ou ainda tá muito cedo? Falta uma confissão em fita VHS, um juramento com a mão na Bíblia, a boca tá toda suja de bolo, não precisa nem tirar digital. Agora imagina se esses caras tivessem feito um cursinho de informática. O sujeito imprime um plano pra acabar com a vida do presidente, imagina o gabinete do idiota desse. Certeza que imprime gemidão, tira a xerox da tela de celular, se olhar na gaveta encontra o saco do Ustra. Aquele filho da... Essa força especial se reúne onde? No Espaço Kids, na casa da árvore? A verdade é que o problema desse general poderia ter sido resolvido com uma reposição hormonal. Um hobby, batalha naval, pompoarismo, mas isso é culpa de algum neto que foi inventar de dar pra um velho broche o box do Game of Thrones. E essa historinha do 01? Sim, o racha cookie de chocolate. Ele disse que tudo não passou de uma tentação, que estava tudo no campo das ideias. Os caras criaram um grupo, alugaram carro, fizeram compras, pesquisaram os efeitos do veneno, colaram a fotinha das armas no documento de Word. Pô, não dá. Isso é, na melhor das hipóteses, uma sala de roteiro. E a minha liberdade de expressão, de compartilhar minha senha vingativa com os meus amiguinhos, minha liberdade de planejar, e a minha liberdade de errar, e a minha liberdade de esquecer de excluir a minuta golpista da lixeira. O mundo tá tão chato, não se pode mais conjecturar um atentado. E o Jair disse que nem conhecia o general. O cara foi só um ministro interino do governo dele. E reunião gravada do sujeito falando em golpe. O mais triste é a ingratidão. Não sei como é que ainda tem gente que apoia. Ele larga os aliados sem qualquer pudor. Queiroz, Roberto Jefferson, Daniel Silveira, Mauro Cid, suga tudo e joga fora. Tá aí o Aristide que não me deixa mentir. Mas eu fiquei sabendo que a defesa já tá pronta. Vai ser assim: o meu nome é Jair, facinho de confundir com General Mourão. Por favor, alguém possa estar aí me ajudando, porque não tá conseguindo. Me ajude a conseguir um leito pro meu pai. Não é competência nossa, não é pra dentro disso, nós vamos levar o oxigênio para ela, estamos no Vão ficar chorando até quando? Por favor, tem muita gente morrendo, minha gente. Por favor. Vão ficar chorando até quando? Pelo amor de Deus. Menina cremosa, este vídeo é quase que exclusivo para o pobre de direita, né, cremosa? Mas é porque a gente adora o deboche. Vamos assistir todo mundo e compartilhar para geral, especialmente no grupinho da igreja. Canta lá Massúrias, ou Siri, canta lá na praia, chora manada, glória, glória. Já começando o cultinho, dizendo que comecem os jogos vorazes. Mal o Ragato anunciou as medidas que fariam com que nós, pobres do Brasil, não pagássemos imposto de renda até R$5.000 de salário para toda aquela galera, né, vira-latinha que fica do lado de fora da mansão dos milionários, né, e da classe média alta que ganha acima de 50 mil, já se posicionarem com o ossinho na boca para defender os senhores feudais, os donos da mansão. Menina, que negócio que é esse, mulher? Pelo amor de Deus, por que pobre de direita tem dificuldade de aceitar que é pobre? Hello! Ei, você que ganha até R$50.000 também é pobre, viu? Rico, rico mesmo, criatura. Se for juntar na panela todinha, tem 100, tá? Agora, estes que ganham acima de R$50.000 são 100 mil brasileiros que vão salvar 26 milhões de brasileiros, que somos nós, que estamos aqui no rodapé da pirâmide. E aí, como chantagem, o que aconteceu? Aquele morcego fétido que está lá no Banco Central, aquele pau mandado de Satã, aquele golpista, o que ele fez? Segurando as reservas de dólar que antigamente serviam para ficar salvando o Satã a toda hora que ele fazia uma merda muito grande na economia, aquele boçal pegava os dólares de reserva que nós temos e já ia correndo para salvar a economia de Satã. Só que o que ele está fazendo agora é criminoso, porque os especuladores e estes canalhas que recebem acima de R$50.000 estão chantageando o governo Lula, tirando o dinheiro deles daqui e colocando fora do Brasil, aumentando assim o dólar. Agora, o Arthur Fuck Little e o Pacheco estão ali, ó, confabulando, né? O que será que eles vão querer em troca para fazer o Congresso aprovar esta medida que só interessa a nós pobres do Brasil? Agora, cabe a nós, sem raça definida. Você não tem pedigree, nem eu tenho pedigree, tá bom, pobre de direita?
é lutarmos para pressionarmos o Congresso para aprovarem sim essa medida, já que eles barraram a taxação das grandes fortunas. Todos os deputados da excremento-direita votaram contra a taxação das grandes fortunas. Foram os mesmos que votaram a favor da taxação da sua brusinha da Shein. Então, acorda pra vida. Você é pobre, é vira-lata, é sem raça definida. Tem que lutar pela sua raçãozinha melhor, tá bom? Tem que pressionar os seus deputados que vocês elegeram, aquele pior congresso da história do Brasil, porque o que eles vão querer, emendas PIX de montão e bilionárias para aprovarem mais uma coisinha deste tamaninho aqui pra gente, tá bom? E não, você que ganha até 50 mil não é rico, tá bom, vira-lata? Babei. Se os BRICS continuarem com a criação da moeda e do BRICS Pay, se o Trump colocar 100% de tarifa nas importações do Brasil e do BRICS, o que vai acontecer? Principalmente com o Brasil, né? As exportações do Brasil para os Estados Unidos vai diminuir, porque vai ficar tudo mais caro lá, quem compra lá vai comprar menos. Produtos vão sobrar aqui no Brasil. Então, por exemplo, a carne, como aconteceu, lembra daquela operação carne fraca? O preço da carne aqui do Brasil despencou, então muito provavelmente o preço das coisas aqui no Brasil vai cair, porque vai ter uma abundância de produtos que antes era exportado para os Estados Unidos e não serão mais. Empresas que ganhavam rios de dinheiro exportando para os americanos passarão a ganhar menos. Talvez tenham que dar uma ajustada, os donos não vão poder ficar comprando Cybertruck, Lamborghinis e tudo mais, e uma ou outra empresa brasileira deve falir. A moeda dos BRICS e do BRICS Pay, como eu já disse outras vezes aqui, fui massacrado, muito provavelmente não vai dar em nada, mas essa tarifa que o seu Trump está ameaçando colocar, se ele colocar, terá resultado. Lá nos Estados Unidos a inflação muito provavelmente vai defenestrar Trump do governo, ele vai sofrer um impeachment, e no mesmo momento em que ele sofreu o impeachment, numa revolução americana, eles vão pegar o Elon Musk e colocar dentro de um foguete e mandar ele para Marte. Essas são as minhas previsões. E eu digo isso porque eu acho essa discussão uma bobagem, já falei no vídeo anterior. Mas se acontecer, tá aí a minha previsão do futuro. A Black Friday do Brasil, metade do dobro do preço, chegou também no Congresso. Líderes da Câmara e do Senado vão cobrar a sua cota parte da emenda parlamentar para poder votar projetos de interesses do país. Pois é, porque funciona assim, né? Pagando bem que mal tem. Cada parlamentar ali tem o seu preço, né? Acontece que essas emendas, elas estão meio emperradinhas, não é por culpa do Poder Executivo, não, mas sim por uma decisão do Supremo, do Flávio Dino, de cobrar transparência do dinheiro público, né? Porque era uma farra, ou é uma farra, esse tal de orçamento secreto, instituído por Arthur Lira, né? No governo Bolsonaro, que tomou as rédeas do poder, né? Quem governava, né? Na verdade, era o presidente da Câmara. Pois é. E aí, como é que faz para acabar com isso, né? Precisa ser moralizado. Acontece que o Flávio Dino tá casando esse fim de semana, a gente não sabe assim quanto tempo vai demorar a lua de mel. Enquanto isso, a Faria Lima especula com a nossa moeda no estilo cassino de ganha e perde, né? Quem perde é sempre a população, é sempre o pobre. Na verdade, assim, quando fala assim em fazer algum reajuste no topo da pirâmide, a Faria Lima fica muito estressada. Adoram falar que tem que cortar gasto, mas por que o dólar não disparou quando o Congresso prorrogou o PERSE, dando aí um gasto tributário para o Brasil de 15 bilhões de reais? Vocês acham mesmo que iFood precisa de isenção fiscal? Entre outros setores de entretenimento que até a pandemia não tinha, e agora para tirar, como é que faz? Mas é só falar em dar isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil? Bom para mostrar para o país a correlação de forças. A luta, a batalha é árdua, minha gente. Se o Bolsonaro fugir, aí que vamos apoiar ele e ainda vamos parar o Brasil. Olha, Marivaldo, eu admiro mesmo, de verdade mesmo, essa determinação, essa disposição que vocês têm aí para se lascarem por causa do Bolsonaro. Apesar de ele chamar vocês de malucos, né? Vocês fecham estradas, quebram tudo aí, são chamados de malucos pelo Bolsonaro. Na verdade, o Bolsonaro falou pelos cotovelos. Ele nem deveria ter falado aquilo, tanto é que ele voltou atrás, né? Porque ele viu que ele falou bobagem ali, correu o risco de ter uma prisão
preventiva porque ele estava dando sinais ali de que iria fugir para uma embaixada. Depois ele voltou atrás dizendo que não vou sair do meu país porque não devo nada. Ou seja, quando ele chegar a fugir para uma embaixada, aí nós vamos ter a certeza de que ele é culpado. Só que a gente quer que vocês também assumam. Olha, o Mito fugiu porque ele é culpado. Ele está assumindo a culpa aí na tentativa de golpe no 8 de janeiro, tá? E com os planos lá de eliminar o Alexandre de Moraes, o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Mas, olha, tem uma coisa que eu admiro em vocês, é essa disposição que vocês têm aí para se sacrificar aí por Bolsonaro, cara. Confesso que eu defendo aí o presidente Lula, mas eu não tenho essas coragens, não. Só que eu devo te avisar uma coisa também, que agora, se vocês forem fechar a estrada, não tem mais o Silvinei Vasquez comandando a Polícia Rodoviária Federal, cara. Dessa vez eu posso te garantir que o bambu vai gemer. O gás de pimenta vai cantar solto. Então, só quero ver. É bom que a gente vai ter muito conteúdo aqui, tá? Eu gosto. Quando vocês estão aprontando, todo dia a gente tem conteúdos aqui. Olha aí, olha os bolsonaristas, olha aí, correndo na frente da polícia. Polícia Federal chamou o choque, arrancou os bolsonaristas lá do meio da estrada. Vai ser bom, cara, vai ser bom, né? Vocês aprontando aí, dá conteúdo aqui pra gente. A China tá comprando o urânio do Brasil, o Lula tá deixando, é um absurdo. Pelo menos é isso que os bolsominions estão inventando aí, né? Agora, baseados, olha só, numa matéria errada da Globo. Logo vocês confiando na Globo, hein? O G1 já se corrigiu. Na verdade, a China comprou uma mina de estanho, que não era do Brasil, era propriedade de uma empresa peruana. Pois é, e sabe quando que ela deixou de ser propriedade do povo brasileiro? Na ditadura militar, isso mesmo. Esse local aí que foi vendido, a mina do Pitinga, foi vendida pelos militares, inclusive às custas dos povos indígenas da região lá atrás. E agora os chineses compraram dos peruanos. Agora, olha que interessante, quem detém um monopólio para explorar, produzir, para comercializar qualquer material nuclear no Brasil é uma empresa estatal. Isso mesmo, é uma empresa estatal, essa INB aí. Inclusive, se dependesse de vocês, bolsominions, que colocaram Paulo Guedes para ser ministro da Economia, se dependesse de vocês, essa estatal tinha sido vendida, né? Porque, como ele falou, ele queria que vendesse todas as estatais. Então, olha só, foram os milicos que venderam essa mina importante e é uma estatal que, na verdade, detém o monopólio da exploração do urânio no Brasil. Então vocês fiquem espertos, não acreditem em fake news e me seguem aí para vocês deixarem de ser bolsominion, valeu? Gente, chega de política, vamos falar de psicologia. Vocês conhecem as 5 fases do luto? Normalmente as pessoas passam por essas 5 etapas quando elas recebem uma notícia muito ruim. Tipo, você vai ser preso porque você participou de uma tentativa de golpe de Estado. A primeira fase é negação. A pessoa nega que o problema existe ou nega que vai ser afetada por esse problema, diz que não tem nada a ver com ela. Apesar de o mais comum ser a negação completa, algumas pessoas admitem parte da culpa. A segunda fase é a raiva. Depois de perceber que o problema é inevitável, a pessoa começa a perder a cabeça. Nesse caso, é comum a pessoa ofender várias pessoas ou aquela que ela considera culpada pelo próprio problema. Bom, aí chegamos na terceira fase, que é a barganha. Depois de aceitar o problema, de extravasar, a pessoa começa a tentar barganhar uma solução possível para aquele problema inevitável. Mas essas tentativas de fugir do problema, tentando barganhar com outras pessoas, geralmente é inútil. E assim chegamos na quarta fase, que é a depressão, quando a pessoa percebe que não vai ter jeito e começa a sentir uma tristeza profunda, medo, pânico. É muito comum nessa fase a pessoa ter crises de choro compulsivas, porque ela sabe que não vai ter jeito. E aí, finalmente, a gente chega na última fase, que é a aceitação, quando a pessoa percebe que não vai ter como fugir, mesmo que ela tente. Mas é claro que as pessoas mais medrosas, mesmo aceitando a existência do problema, podem tentar fugir. Mas no final não tem jeito, é sem anistia para golpista, Bolsonaro na cadeia. Galera, deixa eu dar um choque de realidade aqui aos nossos haters bolsoloides. Bolsoloides, faz tempo que eu não uso esse termo. Mas para você, bolsoloide aí, que está convicto de que em 2026 a extrema-direita volta ao poder, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês que vocês não vão gostar nadinha. A extrema-direita não chega ao poder por meio do voto. E sabe por quê? Por uma coisa muito simples.
A extrema-direita não tem voto para ganhar uma eleição. Ou vocês pensam que em 2018 vocês ganharam porque tinham votos? Não. Vocês ganharam porque em 2016 a presidenta Dilma levou um golpe. Se a presidenta Dilma termina o mandato dela, vocês jamais teriam chegado ao poder. Sem contar que teve a circunstância da facada, que o coisa ruim, o Capitão Capiroto, levou. Portanto, vocês não ganharam as eleições por meio de um processo eleitoral normal. Aquele processo foi único que aconteceu no Brasil, não vai se repetir de novo. Em 2026 vocês podem tirar o cavalinho da chuva. Sabe por quê? Porque em 2022 o repugnante estava na presidência da República, ele perdeu. Ele perdeu porque não tinha voto para ganhar a eleição. E vai perder de novo em 2026, seja lá o candidato que vocês colocarem. Sabe por quê? Porque nós temos votos. O povo está com o presidente Lula, o povo está com o projeto do presidente Lula. Outra coisa que eu quero ressaltar, porque tem muita gente canalha mentindo para o povo. Estão dizendo que no pacote que o Fernando Haddad apresentou, o salário mínimo não terá mais ganho real. Isso é uma mentira deslavada. O salário mínimo continuará subindo acima da inflação e isso está garantido em lei, porque o presidente Lula colocou. O presidente Lula não trabalha para prejudicar os trabalhadores e, portanto, o salário mínimo continuará sim tendo reajuste acima da inflação. A única diferença é que esse crescimento ele vai ficar vinculado a um limite que está contemplado no arcabouço fiscal e eu não sei se esse limite me parece que é de 2,5%. Vou explicar para vocês qual é a diferença em suma. Atualmente, por exemplo, se a inflação desse ano for de 5% e a média do PIB dos últimos 2 anos for de crescimento de 2%, o aumento do salário mínimo será de 7%. 5% da inflação, mais 2% do crescimento do PIB. Se mudar a regra, com a mudança da regra, o que vai acontecer é o seguinte, a inflação desse ano é 5% e o salário terá um limite de crescimento real de 2,5%, ou seja, será de 7,5% no máximo, não poderá passar disso, porque o crescimento real do salário ficará vinculado a esse limite, que é de, no máximo, se não me engano, 2,5% a 3%. Depois vocês podem pesquisar. Mas sim, continuará tendo crescimento real. É importante que vocês compartilhem esse vídeo para que chegue ao maior número de pessoas possível, para que a gente consiga esclarecer as pessoas com relação às mentiras que a extrema-direita está contando por aí. Porque a extrema-direita, sem mentiras, não existe. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, comentem, compartilhem e cliquem aqui no sinal de mais para me seguir. Se gostam do conteúdo que eu produzo aqui, desse combate que eu faço contra a extrema-direita, vocês podem me apoiar aqui com qualquer valor nessa chave. Tamo junto. Gadaiada, tu sabe quem é esse aí? Sabe sim que ele fez uma música pra vocês? O nome da música é Inútil. Aí diz assim, inútil, a gente somos inútil. A gente não sabemos escolher presidente. Inútil. Ele agora tá procurando treta com a Xuxa pra ter engajamento, né? Mas eu peguei um podcast desse jovem aí, ele tava falando da petezada e falando de papai também, viu? Ele só falou uma coisa lá que eu não entendi, que ele falou sobre fascista. O que é fascista? É quem faz faixa, é? Eu fiquei pensando nisso, bora ver o vídeo. Comecei a ver as coisas que o PT fazia, e o Lula em especial. Ele para mim, parece um vigarista. Parece não, ele é. E eles têm essa falácia do espantalho de falar, bom, o Bolsonaro é fascista. Esse negócio de construir narrativa, de ofender qualquer um que seja anti-PT e tal. Isso mostra, inclusive, o tipo de gente que eles são. Sabe, a canalice desse comportamento, que é onde a direita costuma se dar mal, porque a direita tem escrúpulos. Não vou fazer isso não tá certo. Ó. Eita, meu povo! Mas também a música dele já diz tudo, né? A gente não sabemos escolher presidente, mas não sabe mesmo, viu? Beijinho no chifre, gadaiada. Enquanto a esquerda luta pelo fim dos super salários e mais descanso para o trabalhador, a direita planeja assassinato se quer que criança assuma bebê de estuprador. A direita começou o mês toda animada. Temos melhor nas eleições aqui e até lá nos Estados Unidos. Mas aí a esquerda contra-atacou pelo fim da escala 6x1 e eles ficaram como? Economia como fica se o pobre não trabalhar até a exaustão? Nessa o Boulos ainda meteu um projeto que acaba com super salário para políticos, militares e juízes. E eles? Para piorar a situação da direita, o tio França resolveu coringar e ser o homem-bomba brasileiro. Da nossa sorte, só ele morreu e a estátua da justiça continua intacta. Mas a direita ficou... Era um lobo solitário. Bom, se já não bastasse o caso do tiozão que queria explodir o aeroporto de Brasília, os ataques às redes de energia e o 8 de janeiro, a mostrar que de solitário não tem nada, eis que é revelado o plano golpista para assassinar Lula, Alckmin e Xandão. A direita beija a lona e só lhe resta implorar. Anistia, anistia. Só que conforme o plano vai sendo conhecido,
acontecido, detalhes são revelados, como a ideia de construir um campo de concentração ao estilo Auschwitz para prender os prisioneiros políticos. Então a direita solta sua cortina de fumaça, a PEC do estupro. Pró-vida, aborto não. Pró-vida, aborto não. Depois de planos assassinos, ainda querem te fazer acreditar que são pró-vida. Fica bem clara a diferença entre esquerda e direita. Agora ninguém mais tem a desculpa de dizer: ah, mas são tão parecidos. Pessoal, esse domingo, dia 1º de dezembro, eu nem ia fazer vídeo, tá? Eu li os jornais hoje, não achei nada muito interessante, mas aconteceu durante o dia a primeira crise militar, uma crise de insubordinação dentro da Marinha contra o governo Lula. Na verdade, vamos colocar aqui as coisas pelo nome do que elas são. Então, vamos primeiro recuperar o histórico aqui do que aconteceu. Ontem teve uma reunião longa no Palácio do Planalto. José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, o Lula e os comandantes das 3 forças. Eles estavam discutindo ali 2 questões, tá? Primeiro, o corte que foi feito aí nas Forças Armadas, né? O ajuste no sistema de previdência deles. E também a Eliane Cantanhede vazou a informação de que também foi colocado na mesa a questão de uma anistia aos golpistas. Estão pedindo, e tem 2 coisas na pauta. Uma é mais delicada, que é assim, uma conversa, não chega a ser uma reivindicação, uma conversa sobre uma anistia para tudo isso que aconteceu. Por quê? Para desanuviar o clima no país, para zerar o jogo, para acabar com a polarização. É óbvio, absolutamente óbvio, que até os militares os comandos militares podem até querer que essa versão da reivindicação do pedido chegue às bases, às tropas, porque é bom para os comandos. Fortalece aí os comandos. E isso está casado com a questão do corte de gastos. Por quê? Porque quando o governo viu que todo mundo estava contribuindo, poxa, eu acabei de citar, né? Salário mínimo, BPC, que são os mais pobres, né? Os altos salários, os 3 poderes, enfim, todo mundo ia contribuir de alguma forma. Os militares tinham que contribuir também. Então o pacote do Haddad tem vários pontos ali, tá? Eu acho os mais importantes aqui, o fim da morte fictícia, né? Que hoje, quando um militar ele é expulso ou excluído das Forças Armadas, inclusive por corrupção, tem um caso aí que eu vi, o cara vendeu armamento das Forças Armadas para traficante de drogas em morros no Rio de Janeiro. E aí existe essa questão dessa morte fictícia, ou seja, ele é excluído das Forças Armadas, mas a família ainda recebe a pensão porque ele é declarado como morto, apesar de estar vivo, né? É uma coisa absurda. O pacote do Haddad acaba com esse privilégio. E tem a questão mais relevante aí, que é a alteração da idade mínima, né, para os militares. Isso aí teve inclusive uma reportagem inteira da Folha hoje. Mas o ponto mais relevante é isso aqui, né? 55 anos será a idade mínima para a aposentadoria, ou seja, para ir para reserva nas Forças Armadas. Hoje os militares podem se aposentar após 35 anos de serviço, tempo que geralmente é alcançado quando o oficial tem 53 anos de idade. Lembrando que para os demais cidadãos, a idade mínima é 65 anos, tá? Bem, mas é aí que a gente chega no vídeo infame de hoje, né? É um vídeo, vamos ter claro que um vídeo de insubordinação. Ou seja, você está no meio de uma medida do governo e a Marinha solta um vídeo desse aqui. Faça uma análise aí pra ver, você querendo mostrar que os civis não fazem nada, ficam só ali curtindo, no lazer, enquanto os militares estão lá trabalhando. Em direção à cabeceira da praia! O navio afundou! Vai fazer o quê? Vai morrer? Não! Vocês verão se acostumar com uma vida de sacrifício. Eu sou Senhor! Não fique! Senhor! Privilégio? Vem pra Marinha! 13 de dezembro, Dia do Marinheiro. E aí a questão que eu quero discutir aqui é o seguinte.
Primeiro, sobre o mérito do que eles estão dizendo, privilégio sim, tá? Isso aí é matemática, isso aí não tem discussão. Vamos lá. Quando a gente olha os sistemas de previdência, todos os sistemas, tanto o sistema geral de previdência social, que é para o trabalhador do setor privado, quanto o sistema próprio de previdência dos servidores públicos, federais, civis, e o sistema de previdência dos militares, o dos militares é de longe o mais deficitário, em termos per capita, tá? Porque em termos absolutos é óbvio que é o INSS, porque o INSS atende 100 milhões de pessoas. O sistema dos militares atende uma quantidade muito menor de pessoas, tá? Mas, olha só, em termos per capita, olha a diferença. A cada R$10 que o sistema de previdência dos militares paga, os militares que estão na ativa só aportam R$1. Tá? Então, a proporção do déficit do sistema previdenciário dos militares é de 1 para 10. Tá? R$1 arrecadado, R$10 gastos. Isso significa o seguinte: os militares que estão na ativa não estão pagando nada praticamente de contribuição previdenciária, tá? Uma contribuição previdenciária ridícula. E tem muito parente de militar e militar aposentado recebendo benefício. É isso, basicamente o sistema é esse. É por isso que esse sistema tem esse déficit monstruoso. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, os militares que estão na ativa aportaram no caixa da União R$9 bilhões no ano passado. E o sistema teve que pagar para parentes de militares e militares aposentados 58 bilhões de reais em benefício, tá? Em aposentadorias, pensões, etc. Então, injetaram 9, receberam 58. Tá? Esse é o sistema de previdência dos militares. Agora, se você pega, por exemplo, o INSS, quem está trabalhando hoje aportou 589 bilhões de reais para o sistema no ano passado. Tá? Ou seja, os ativos contribuíram 589 e os aposentados receberam 904. Então vocês percebam que a proporção não chega nem 1 para 2, né? O rombo per capita é muito menor que o dos militares. O dos militares é 1 para 10. Bem, eu não sei o que vai acontecer, mas eu até emendo isso aqui com uma notícia que está nos jornais hoje. Passageiros brasileiros que hostilizaram Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma apresentam pedido de retratação ao STF. Ou seja, assumiram que realmente xingaram o Alexandre de Moraes, tá? Porque se você está retratando, você está dizendo, olha, eu fiz isso, me desculpa. Tá? Isso que é a retratação. Então, acabou aquela conversinha fiada de, mas a câmera não sei o quê. Não sei. Então aí, ó, os próprios autores estão dizendo que xingaram o Alexandre de Moraes lá. Tá? Então, é o seguinte, a gente vê aqui que quando o pessoal toma um apelo, o Xandão, por exemplo, não ia deixar passar essa questão da Marinha, batido. Tá? Essa insubordinação. Ele já ia tratar esse pessoal a ferro e fogo, tá? Porque... E aí você vê que quando você trata o pessoal a ferro e fogo, o pessoal recua, né? Igual aconteceu nesse caso aqui do aeroporto. O que o Lula vai fazer com o comandante da Marinha, eu não sei. Vamos acompanhar os próximos dias. E pessoal, você já deve ter percebido que a partir de hoje, quem, digamos, assumiu, quando você clica nessa mensagem, eu sempre falo disso aqui, né? Da oportunidade para se trabalhar, inclusive ganhando em dólar, né, que nós temos aqui para vocês. Basta clicar no link que tá quem estiver precisando, quem tiver interesse, clique no link. E a partir de hoje, quem clicar no link não vai mais falar com o Thiago, né? Vai falar com o próprio Clayson, nosso colega, nosso amigo aqui do YouTube. Ele que, inclusive, assume essa parte. Você vai conversar diretamente com ele sobre essa oportunidade. Então, reforçando aqui, é uma oportunidade de se trabalhar. Pode ser, inclusive, ganhando em dólar, não necessariamente, tá? Tem várias oportunidades ali. E quem tiver interesse, quem tiver precisando de trabalho honesto, não é bet, não é nada disso, pode clicar no link, tá? Na descrição do vídeo. Pessoal, é isso então. A gente se vê em uma próxima oportunidade.